Olá, bem-vindos mais uma vez a nossas aulas sobre... Nessa nossa aula 3, nós vamos ver exercícios, tá? Eu sou o professor Wagner Santos e essa aula é no canal Reforço Escolar em Matemática. Vem aqui comigo, no slide nós temos nosso primeiro exercício, tá? Exercício base para entender o que significa teoria de conjuntos ou o que é o assunto conjuntos em si. O primeiro exercício diz o seguinte: escreva os conjuntos descritos abaixo. Então, ó, o conjunto A representado pelos números naturais múltiplos de 3 menores do que 20. Então, notação de conjunto. Sempre quando nós temos um conjunto maiúsculo, A igual uma chaves, tá? Nós vamos representar os conjuntos que é múltiplo de 3 menores do que 20, ou seja, a tabuada do 3 menor do que 20. O primeiro número múltiplo de um número é o zero, porque 0 vezes 3 é 0. Então, 0 acaba sendo um múltiplo. O próximo número é o 3, é o 6. E o padrão é o seguinte, vai de 3 em 3. É o 9, é o 12. Próximo, 15. Próximo múltiplo de 3, 18. Depois é o 21. Eu preciso somente os menores que 20. Então, não posso escrever aqui acima de 21. Então, essa é a resposta para o item número 1. No item B, ainda pensando no número 1, nós temos o conjunto B representado pelos números naturais primos menores que 27. Então, os números primos, quem são os primos? São aquele que divide por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos B, letra maiúscula, para representar conjunto. AB chaves. Primeiro número primo e o único par, 2. 1 não é primo, tá? Porque 1 divide por qualquer número. Então, o número primo é aquele que divide por ele mesmo e por 1. Nesse caso, o 2. E ele é o único par. 3, 5, 7. Depois o 7, o 11, o 13. Depois 17, 19. Depois 23. Depois 29 seria o próximo. 26 não, 25 não, 24, 28 também. 28 passa de 27, 27 não. Então aqui até o 23 seria esses números aqui, ó. Esses números representam um conjunto finito. Então nós temos o 2, 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17, 19 e 23. Então esse conjunto representa os números primos menores que 27. Temos a letra C. Conjunto representado pelos números naturais menores do que 50 e múltiplo de 7. Então tem que ser múltiplo de 7, ou seja, toda a tabuada do 7, ou 0. Qual é o próximo? O 7. O 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Então, esses são os números menores que 50 e múltiplo de 7.
tá? Então tem que ser necessariamente menor que 50. D, X tal que X é satélite natural da Terra. Então, qual é o satélite natural da Terra? Nós temos o conjunto D, tem que ser a Lua. É uma questão lógica. Então, o único satélite natural é a Lua que nós temos da Terra. E é um elemento que vai ser representado pela variável y, ou seja, y vai assumir qualquer valor que esteja dentro do parênteses. Y é consoante da palavra pedra. Quais são as consoantes da palavra pedra? P, D e R. Então, y pode ser qualquer um desses valores que estão dentro. Aqui, y pode ser somente Lua, porque Lua é um conjunto unitário que representa o satélite natural da Terra. As consoantes da palavra pedra é P, D e R. Então, o y pode ser qualquer uma dessas três letras aqui. Questão 2. Na questão 2, nós temos um conjunto B, 1, menos 1, 2, menos 2. Responda se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos observar aqui. 1 pertence a B, lembrando que pertence é somente para elemento. O 1 está dentro de B? Verdade. Agora que não, eu queria saber se isso aqui está dentro de B. Aqui já é uma ideia de subconjunto, tá? Se eu usar para elemento, para me dizer que esse elemento pertence a B, eu teria que ter uma chave indicando, depois uma outra chave e o conjunto. Aí sim, ele pertence a B. Aí seria válido, mas como não temos, aqui seria válido essa sentença, porque o 1 está aqui dentro, desta forma, tá? Aí ele passaria de ser um conjunto elemento, só que quando está assim, ele não pertence. O 2 pertence? Pertence. O menos 1 dentro das chaves não pertence? Verdadeiro, porque ele não pertence. O 3 pertence a B? Falso também. Não temos o 3 aqui dentro do conjunto. Vamos à próxima. 3. Observe o conjunto A igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Representa os subconjuntos de A formados pelos números maiores do que 5 e menores do que 10. Então, subconjunto. Vamos dizer que seja o B. B é um subconjunto de A, só que B pelos números maiores que 5 e menores que 10. Ou seja, entre 5 e 10. Tem o 6, o 7, o 8 e o 9. 6, 7, 8 e 9. Então, esse é o subconjunto B que está dentro de A. Em que qualquer número aqui pode ser o 6, o 7, o 8 ou o 9. Pelos números pares. Então, conjunto C aqui, nós vamos representar todos os números pares. 4, 6, 8, 10. Então, é esse o subconjunto. C, um subconjunto D aqui, pelos números ímpares maiores do que ou igual a 7. Então, maiores, o 7 vai entrar, porque ele falou a palavra igual. 7, 8, 9, 10 e 11. Lembrando que tem que ser subconjunto, ou seja, de A. Os números que eu usar aqui tem que estar dentro de A. Todos eles devem estar pertencentes ao conjunto A. Vamos agora ao exercício 4, que diz o seguinte. Conjunto E igual 2, 4, 6 e 8. Liste todos os subconjuntos de E formados por 3 elementos. Vamos lá.
o conjunto E formado por 3 elementos. Nós podemos formar um conjunto aqui: 2, 4 e 6. Seria um subconjunto formado por 3 elementos, um subconjunto de E. Poderíamos formar 2, 6 e 8. Lembrando que a ordem em conjunto não vai alterar o conjunto. 8, 6 e 2 é a mesma coisa que 2, 6 e 8. Próximo é 2, 6 e 8, 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Mais um subconjunto aí, ó. Posso avançar agora com 2, 2, 4 e 8, 2, 6 e 8, 2, 8 e 6, 2, 6 e 8 é o mesmo. 2, 4 e 8. Posso usar o 4. 4, 6 e 8. É um outro subconjunto. Podemos formar mais algum? 8, 6 e 4 não. 8, 2 e 6 já tem, que é 2, 6 e 8. 4, 6 e 8. 6, 8 e 4. 6, 8 e 2 não dá. 6, 8 e 2 já tem. Então são esses 4 casos possíveis. 1, 2, 3, 4 subconjuntos que eu consigo formar com 4 elementos combinando 3 a 3. Vamos agora observar com 4 elementos. Quantos subconjuntos eu consigo formar? Apenas o próprio conjunto. Lembrando que um conjunto está contido no próprio conjunto, tá? O próprio conjunto E, eu posso dizer que é 2, 4, 6 e 8 e ele está contido nele próprio. São conjuntos iguais. Propriedade, né? Lembrando as propriedades aqui, propriedade reflexiva, né? Responde essa questão. Seja A e B números naturais, determine o valor de A mais B, tal que 0, 1, 2 é igual a 2A e B. Aqui, ó, poderia pensar na propriedade da igualdade. Eu tenho que o 0, o 1, o 2 é igual ao 2, ao A e ao B. Percebam, o 2 eu já tenho aqui, ó. Eu não vou me preocupar com o 2 aqui, não. Vou me preocupar com o A e com o B. Existem duas situações que podem acontecer. Primeira hipótese, A ser igual a 0 e B tem que ser igual a 1 para os conjuntos serem iguais. Segundo caso, A igual a quanto? A 1 e B igual a 0. Esses são os dois casos. Só que se eu for somar A mais B, nos dois casos aqui, ó, primeiro caso 0 mais 1 é igual a 1 e 1 mais 0 é igual a 1. Então, para os dois casos, que a propriedade comutativa aqui, ó, vai ser válida, para os dois casos o valor é igual a 1, para os dois casos que eu tenho. Então, A mais B só pode ser igual a mais B só pode ser igual a 1. Então, esse é o tipo de situação que A mais B tem que ser igual a 1. Então, a resposta aqui seria 1, nessa nossa situação. Porque se eu tenho dois conjuntos iguais, olha aí, esses dois conjuntos têm que ser iguais. Então, aqui nós temos dois casos para que o conjunto seja igual. É A igual a 1 e B igual a 0. É o primeiro caso. E o segundo caso, A igual a 1 e B igual a 0. Não existe outra possibilidade se eu estou falando que esses dois conjuntos eles são iguais. Então, A mais B tem que ser 1. Vamos à nossa questão 6.
Uma pessoa tem quatro opções de música para escutar: A, B, C e D. Se ela quiser ouvir apenas duas músicas diferentes por dia, quais possibilidades de pares ela tem para escolher? Então vamos observar. Tem quatro músicas. A e B, ela pode ouvir no primeiro dia. A e C, ela pode ouvir no segundo dia. A e D, ela pode ouvir no terceiro dia. Com a letra B, eu vou dispensar o A. Com a letra B, ela pode ouvir B e C. Depois B e D. Por que eu dispensei A e B? Porque A e B é a mesma coisa que B e A. E com D, com C, ela pode ouvir o D, C e D. A quantidade de casos possíveis aqui. Vamos observar quais casos pode haver ainda. Com A, ela ouviu A e B, A e C, A e D, B e C, B e D, C e D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos ela pode escolher alternando. 6 possibilidades. Alternando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. No diagrama a seguir, A, B e C são três conjuntos não vazios, ou seja, existem elementos aqui dentro. Associe V ou F a cada uma das seguintes sentenças, conforme ela seja verdadeira ou falsa. Vamos lá. Nós temos a ideia de contido. Está contido está contido. Então aqui A está contido em B, ou seja, A está dentro de B. A está dentro de B. Todos os elementos de A estão dentro de B. Verdade. B está contido em A, o contrário aqui não vale, porque B teria que estar dentro de A. Então esse caso aqui, ó, é falso. Porque B teria que estar aqui dentro de A, isso não é possível, tá? Não tem como os elementos que estão em B aqui, ó, estar dentro de A. B está contido em A, falso de novo aqui, ó. B não está contido em A, repetiu de novo. O C não está contido em B, é verdadeiro, porque ó, o C não está dentro do B, e é isso que ele quer que a gente julgue, então é verdadeiro. O A não está contido no C, também é verdadeiro, ó. O A não está dentro de C, então está contido é estar dentro do conjunto. O A não está dentro de C, verdade. O A contém o C dentro do A. Está o C? Não. Falso. Dentro do A não está o C. O A não contém o B? Observe, o A não contém o B, é verdade. Dentro do A não está o B. Dentro do A não está o B. Então esse símbolo aqui, ao contrário, é contém. Aí o maior é o A, quando ele está virado. Nesse caso aqui, o maior é o B. O B, aqui nesse caso, o menor é o A, porque está perguntando se A está contido em B, ou seja, A está dentro de B? Sim. Quando pergunta que A contém C, ou seja, dentro de A está o C contido? Não, né? Dentro de A não está o C. Seria essa a ideia. Quando contém, o conjunto à esquerda é maior. Quando é contido, o conjunto à esquerda tem que ser menor e tem que estar dentro do outro.
8. Questão 8 nós temos, dados os conjuntos A igual a 1 elemento, B igual a 0 e 1, C igual a 1, 2 e 3 e D igual a 0, 1, 2 e 4, relacione cada par de conjunto a seguir usando o símbolo está contido ou não está contido. Então aqui, ó, nós vamos esquecer e nós vamos atribuir na frente de cada símbolo. Só corrigir aqui, não devia estar aqui esses. Vamos observar aqui, ó. Nós temos A. A está contido em B. A está dentro. O A aqui, ó. O A ele está dentro de B? Sim, o elemento 1 está aqui dentro. Então A está contido em B. Seria esse símbolo aqui, ó. Sem cortar. O A está dentro de B. O contrário, o B não está contido em A, não vale. Então, dentro do A, não está o B. Então, B não está contido em A. Não vale aqui, ó. Não tem como 0 e 1 estar aqui dentro, só está o 1. Então, a volta não vale. Olha aqui, o C está contido em B. O C está dentro de B? Também não. Então, não está contido. Então, o símbolo é esse, ó. O C cortado. Vamos observar agora. O A está contido em CA, que tem um elemento está aqui dentro? Está. O 1 está dentro. Então, está contido. Vou apagar aqui. Isso. Só o C. O A está dentro do C. Então, ele está contido. O A está contido em C? Sim. A está contido em C. O A está dentro de C. O B está contido em A? Não. Cortado. O B não está dentro de A. Então, é essa a ideia. Quando nós falamos em contido e contém, nós temos que pensar em subconjuntos e conjuntos. Conjuntos dentro de outros. Isso aqui é estar contido. É claro que quando nós falamos um conjunto está contido em outro, a volta vai valer. Ou seja, se A está contido em C, C contém, eu posso inverter aqui, ó, contém o A. Ou seja, dentro do C aqui está o A. C contém A. Então, essa é a ideia do exercício 8. Vamos ao exercício de número 9. Seja A, B e C os conjuntos a seguir, nós temos, né? X, que vai ser o determinada variável, que vai ter o conjunto, é um número natural par compreendido entre 3 e 15. Quais são os números naturais? Par. Então, A, eu vou escrever nessa notação para ficar mais visível. A é número natural par compreendido entre 3 e 15. Nesse caso aqui eu tenho 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, esses são os números naturais pares compreendidos entre 3 e 15. É o conjunto A. E x pode ser qualquer um desses valores aqui. X pode ser qualquer um desses valores. Vamos agora ao B. O conjunto B é x. Número natural par menor do que 15. Agora, x tem que ser par menor que 15. Natural. Então, 0, o 2, o 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Não pode passar de 15. Tem que ser menor. X, o conjunto C, é x. Tal que x é um número natural par
diferente de 2. Então, x não pode ser 2. Então, pode ser 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Pode continuar. Esse aqui, C é infinito. Os outros dois conjuntos são finitos e C acaba sendo infinito. Relacione cada par a seguir usando o símbolo contido ou não contido. Então vamos olhar. O A, ele está contido em B. O A está dentro de B. Vamos ler aqui, ó. Todos esses elementos de A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, está aqui dentro. 4, 6, 8, 10, 12 e 14 estão aqui dentro de B. Então, isso implica que A está contido em B, ou seja, A está dentro de B. Vamos observar o próximo. A está dentro de C. 4, 6, 8, 10, 12 e 14 está aqui dentro. 4, 6, o 10, o 8, o 12 e o 14 estão aqui dentro, né? Teria mais números ainda. Então, o A também está contido em C. Vamos observar aqui agora. O B está contido em C? Todos 0, 2, 4, 6, 8, 10 está aqui dentro? Não. Ó, falta quem? Falta o 2. Logo, o B não está contido no conjunto C, tá? Então, essa é a análise. Essa é a ideia que você tem que fazer. Se faltar pelo menos esse elemento aqui, o 2, não vai estar dentro do C aqui, ó. Porque o C não tem o 2. Ele quer o número natural par diferente de 2. Então, 2 não pode estar aqui dentro. Vamos à próxima questão. Questão de número 10. Vem aqui comigo no canal Reforço Escolar em Matemática. Professor Wagner Santos esclarecendo teoria dos conjuntos em exercício agora na nossa aula de número 3. Dados os conjuntos A igual a 0, 2 e 3, diga se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas, tá? Nós vamos observar se as proposições a seguir são verdadeiras ou são falsas. Vamos observar o conjunto. Dado o conjunto A, ele está dizendo o seguinte: o 0 pertence a A? O 0 é elemento de A? Sim, verdade. O 0 é elemento de A. O 0 está aqui dentro, então ele é elemento. O 3 aqui, ó, está contido em A? O subconjunto 3 está dentro de A? Sim, o 3 está dentro de A. Isso aqui é uma afirmação também verdadeira. Se fosse pertence, professor, não. Pertence não. A ideia aqui é para subconjuntos. Nós estamos considerando o 3 como um subconjunto de A. O 1 está contido em A, que não pode. Não posso pensar assim, porque essa ideia aqui é para elemento, tá? Essa ideia aqui é uma ideia falsa. B é uma ideia muito falsa. C, 3 pertence a A? Sim, o 3 é um elemento de A. Perfeito. O 1 e o 2 estão contidos em A? O 1 e o 2 não, somente o 2. Então, o 1 e o 2 não estão contidos em A. Então, isso aqui é falso. Olha aí, o vazio está contido em A? Sim. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, é uma propriedade. Então, o vazio, o vácuo, né? É subconjunto de todos. Então, o vazio é subconjunto de todos, tá? O vazio, o conjunto vazio, ele está incluído em todos os conjuntos. Então, nós paramos aqui com 10 exercícios. Na próxima aula, nós vemos com mais uma bateria de exercícios. Essa aula vai ser dividida em duas, para que você tenha mais conhecimento. Vejo você na próxima aula. Não deixe de assistir todos os vídeos aqui dessa playlist e as aulas que eu disponibilizo aqui no canal. Tchau, tchau. Te encontro no próximo vídeo.